Se você tem dinheiro aplicado em um fundo de previdência privada, você provavelmente está perdendo muito dinheiro, quando na verdade já poderia ter dobrado este valor aplicado. Neste vídeo eu vou te mostrar se o fundo de previdência privada que você está investindo, ofertado por seu gerente do banco, é bom ou ruim. E se ele for ruim, o que você deve fazer imediatamente para parar de perder dinheiro? Uma aluna do meu curso de investimentos, o Renda no Bolso, me mandou o informe de rendimento da previdência que ela tem, dinheiro aplicado, na Caixa Econômica, para que eu analisasse. Então eu vou fazer essa análise neste vídeo com você também. E dessa forma você também saberá qual documento pedir para o seu gerente e saber analisar. E claro, você também vai aprender o que fazer. E eu já vou logo adiantando que provavelmente quando você for até o seu gerente pedir esse documento, talvez ele não queira te dar, porque isso já aconteceu com vários clientes do meu escritório de planejamento financeiro, o Prospera Wealth, mas eu orientei a eles como fazer e o que fazer caso o gerente não queira conceder este documento. Muitas vezes eles acabam negando e insistindo em mandar você ligar em não sei qual número, só para não deixar de ficar contatando novos clientes, não é? Porque o que importa para eles é pegar, aplicar novos dinheiro e não ficar perdendo tempo com burocracia, com aqueles clientes que já aplicaram recursos. Mas sim, você tem o direito de ter esse documento em mãos. Muitas vezes eles também se negam a te dar e mandam você ligar em algum lugar, porque eles já sabem que você vai ter dificuldade em ligar e também não vai conseguir visualizar que provavelmente o seu fundo de previdência não está rendendo bem. E talvez você esteja até se perguntando, Heraldo, o que é este curso de investimentos Renda no Bolso e como eu posso adquiri-lo? Bem, o curso Renda no Bolso é um curso por onde você aprende sobre desenvolver a mentalidade para prosperar, assim como eu que saí do interior da Bahia, de uma família que não tem estudos e vim morar aqui em São Paulo, trabalhar nos dois maiores bancos do Brasil e da América Latina, não é? Você vai aprender sobre organizar as suas finanças, você vai aprender sobre investimentos na renda fixa, no Tesouro Direto, em ações, em fundos imobiliários, em ETF, enfim, você vai aprender a como escolher os melhores ativos, os melhores produtos de investimentos, tanto aqueles mais seguros como também os mais rentáveis. É um curso que estava sendo vendido por R$ 997, mas com o objetivo de atingir o máximo possível de pessoas. Por enquanto, eu estou mantendo o preço deste curso por apenas R$ 197 e você ainda pode dividir em até 12 vezes. Então, clica no link aqui da bio e venha se juntar aos meus queridos alunos. Bem, voltando aqui ao nosso assunto, a minha aluna também me perguntou se a previdência privada rendia mais do que outros investimentos. E eu também irei responder essa pergunta nos próximos minutos. E já adiantando, existem muitos fundos de previdência que realmente entregam um bom retorno. E investir neste produto é melhor ainda quando a empresa onde você trabalha, ela coparticipa com as aplicações. Tem muitas empresas que quando você aplica um determinado valor, ela aplica mais 50% daquele seu aporte, ou às vezes até 100%. A previdência privada tem também como um dos seus benefícios servir como um veículo, um produto que agiliza o processo de sucessão patrimonial do seu recurso para os seus dependentes. O grande problema deste produto é que quando o cliente vai até o banco, o gerente não se importa muito em orientar o cliente quanto a qual é o melhor produto alinhado de acordo ao perfil daquele cliente. Eles se importam, em primeiro lugar, em pegar o dinheiro do cliente e alocar naqueles produtos que irão dar o maior retorno para ele enquanto funcionário e para a instituição, e não para você enquanto cliente. E é justamente aí que está o problema. Impelido pelo interesse em aplicar o dinheiro do cliente naquele produto que tem a maior taxa de administração, que vai beneficiar tanto ao gerente como ao assessor de investimentos
e a instituição, estes profissionais que também têm uma grande meta mensal para baterem, eles acabam priorizando os interesses deles em vez do seu. Por isso, o que eu iria analisar agora, neste fundo de previdência que a minha aluna me mandou, é se os custos e a estratégia desse fundo de previdência está de acordo, está razoável dentro da rentabilidade que ele entrega. E eu te garanto, você vai se assustar com o resultado. E o pior, infelizmente, essa também pode estar sendo a sua realidade. Por isso, eu peço que você preste muito atenção no vídeo a partir de agora. Se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo. Eu sou Heraldo Fonseca, sou especialista de investimentos com a certificação CEA e planejador financeiro com a certificação CFP, que é uma certificação americana, a segunda maior certificação de finanças do mundo. Eu já trabalhei no Itaú como assistente do gerente e também, até 2024, no Alta Renda do Bradesco como especialista de investimentos, onde eu orientava um patrimônio de mais de 500 milhões dos clientes alta renda. Infelizmente, por falta de conhecimento, a maioria das pessoas, talvez você seja até uma delas, acabam procurando os gerentes e até assessores de bancos e de corretoras para aplicar o seu precioso recurso. E buscando se aproveitar desta falta de conhecimento, estes profissionais, na maior parte das vezes, acabam aplicando o recurso dos clientes em produtos ruins, ou seja, com altas taxas, elevados riscos e baixo retorno. Quando a maioria destes profissionais recebem o cliente na agência, em vez de buscar entender e atender às reais necessidades destes clientes, estes profissionais acabam, muitas vezes, colocando os seus próprios interesses à frente dos objetivos dos clientes. E quais são as consequências da maioria destes profissionais aplicarem o dinheiro desses clientes em produtos ruins movidos por sua ganância? O baixo retorno que estes clientes acabarão tendo nos seus investimentos acabará por evitar que estes clientes atinjam os seus objetivos na vida a médio e longo prazo. Objetivos tais como comprar uma casa, comprar um carro, se vestir melhor, viajar mais, cuidar da própria saúde. Estes sonhos acabam sendo impactados e os clientes acabam ficando na mão em relação a ter uma vida de mais qualidade e mais satisfação. E compartilhando aqui o documento que essa aluna me mandou referente ao fundo de previdência dela, observem só, quando você for buscar esse informe com o seu gerente, você tem que pegar exatamente dessa forma, tá? Constando aqui o número de certificado, o número da proposta, também o documento constando aqui a modalidade do plano, né? Se é PGBL ou se é VGBL. E aqui tem o valor total que essa cliente tem, ou melhor, essa aluna tem aplicado nesse fundo de previdência. Observe que você também, quando for pegar, deve pegar esse documento constando desde a data em que você investiu no fundo até o presente momento, tá? Você pode observar aqui que o nome do fundo dela é Caixa FIC Prev 250 RF Renda Fixa pós-fixado, ou seja, é um fundo que tem a estratégia de seguir a taxa de juros, a Selic, já que é pós-fixado. Dessa forma, ele deve estar rendendo exatamente o próximo o que a taxa Selic render, certo? Mas observe o que vai acontecer. Resultado financeiro é basicamente o ganho que ela teve, né? E ela investe desde quando? Praticamente de janeiro de 2020 até 2025 foram 5 anos. E ela só teve de retorno R$ 1.525. Ou seja, é um rendimento muito baixo. E o resultado financeiro nesse período foi de 18,68%, totalizando aqui os 19 que ela aplicou com o rendimento R$ 21.075. Então, observe aqui. A frequência da contribuição dela
ela começou aplicando R$ 500 todos os meses, não é? Para ir fazendo a aposentadoria dela, é claro, um objetivo louvável. Logo depois ela aumentou aqui para R$ 1.000 por mês na participação, né, nessa contribuição. E aí depois, no ano de 2025, ela já aumentou aqui para 1.250, tá? E aí você consegue observar aqui, deixa eu ampliar para facilitar, você consegue observar que realmente o valor que ela aplicou totalizou 19.549 e com rendimento aqui de 1.525, ela tem um valor total de R$ 21,75. A gente pode observar que no ano de 2021 ela teve um rendimento aqui de apenas 1,47, em 2022 10, em 2023 10,50 e em 2024 8,35%, mesmo a taxa de juros já estando bastante elevada, acima dos 11%. E olha só, a estratégia não é pós-fixada deste fundo, porque o retorno dela não está acompanhando a taxa Selic. E no momento em que eu gravo essa aula, você pode observar aqui em tela que a taxa Selic está na casa dos 15% ao ano. Então, por que a previdência dela não entrega um rendimento tão bom quanto a taxa Selic? Então, a pergunta que eu te faço é: por que travar o seu dinheiro em um produto que está entregando um retorno tão baixo se tem um custo elevado? E aí talvez você me questione, mas Heraldo, como assim custo elevado? O que é que eu tenho que observar para ver se eu também não estou perdendo dinheiro na minha previdência privada? Então, observe essa imagem aqui agora. Eu peguei aquele número do fundo de previdência dela, que ela mandou para mim, e joguei aqui no site Mais Retorno. E observe aqui a taxa de administração que essa aluna está tendo no fundo de previdência dela, 2,50% ao ano. E essa taxa de administração é o custo, é uma porcentagem que é descontada do seu fundo de previdência sobre todo o valor aplicado por ano. E aí, o que é que a gente ainda pode observar aqui, para ficar ainda mais visível para você? O desempenho desse fundo de previdência, que é novo, né, que foi lançado em 2021, você pode observar aqui que por mês o rendimento dele vem ficando muito aquém do CDI, ou seja, da taxa de juros. Você vê aqui que em relação ao CDI, por exemplo, pegando um ano cheio aqui, 2022, em janeiro de 2022 rendeu apenas 84, e a maior parte, você pode perceber aqui que o fundo de previdência está rendendo muito menos do que o CDI. É basicamente essa linha aqui abaixo, tá? Que é a referência do quanto o fundo está rendendo em relação ao CDI. E praticamente em todos os outros anos, você vai ver que a média de rendimento do fundo em relação ao CDI chega aqui a 80%. Então, a gente consegue observar que, comparando esse desempenho do fundo de previdência à taxa de juros, e considerando também o custo que ela está tendo todos os anos sobre o valor aplicado, realmente esse fundo de previdência não está bom. Logo, a gente consegue concluir que essa aluna, essa cliente, está perdendo muito dinheiro. E talvez você logo fale: ah, Heraldo, mas é porque o fundo de previdência é conservador. E é mentira, porque conforme eu já te mostrei ali na imagem, na prática, conforme está o documento, e comparei com a taxa de juros, que está atualmente em 15%, era para esse fundo de previdência, que tem estratégia pós-fixada, estar acompanhando essa taxa de juros. A verdade é que o profissional se importa muito mais em aplicar o dinheiro do cliente naquilo que dá mais retorno para ele e para a instituição, e não para o cliente. E o pior, a maioria dos brasileiros, infelizmente, por falta de conhecimento e por achar que buscar um planejador financeiro independente como eu é algo caro, que ir no banco é mais barato, eles acabam investindo em produtos ruins como esses e acabam perdendo muito dinheiro. É aquele famoso o barato que sai caro. E eu não estou dizendo aqui que as instituições não são seguras. O problema não é a instituição em si, mas sim a má-fé
a falta de transparência dos profissionais que estão nessas instituições. Foi justamente por questões como essas, por falta de transparência, por ter que seguir as regras internas, que eu preferi sair do meio corporativo bancário e abrir o meu próprio negócio, para que assim eu pudesse atender clientes como você de forma muito mais satisfatória, de forma transparente e entregar resultados muito melhores. E hoje eu sou muito mais realizado, mesmo começando com desafios, que é a vida de um empresário, ainda assim eu tenho muito mais satisfação por estar conseguindo ajudar centenas de alunos do curso e também dos clientes que vão até o meu escritório de planejamento financeiro e investimentos. Infelizmente, a maioria acha que ir até um gerente é de graça e que não vai ter custo algum, quando na verdade tem sim, porque esses profissionais vão passar os produtos apenas daquela instituição com taxas elevadíssimas, até porque eles precisam também gerar receita para a instituição, e também eles têm a meta deles mensal, que por vezes são altas, para bater todos os meses. Então, o cliente acaba pagando caro. Vamos supor que essa aluna tivesse me conhecido logo quando ela começou a aplicar neste fundo de previdência. Vamos supor também que ela tivesse investido no meu atendimento R$7.000. Provavelmente, ela teria já 1/3 a mais, se não o dobro do que ela investiu nas orientações dos produtos de investimentos que eu iria orientá-la, que eu iria mostrá-la. Da mesma forma como eu já estou fazendo com ela hoje, por meio do curso, e como eu faço com os clientes da minha consultoria. Agora, falando sobre a dúvida dessa aluna, se a Previdência entrega um rendimento maior do que outros investimentos, e a resposta direta é que não. A Previdência, em maior parte, ela não rende mais do que outros produtos. No curso Renda no Bolso, por exemplo, eu mostro os melhores produtos para os alunos, produtos que rendem muito mais do que fundos de previdência. Mas indo ainda mais fundo nessa resposta, quando você investir, você não deve ficar limitado, você não deve ficar pensando apenas no retorno que o ativo vai te dar. O segredo dos investimentos para você ter o melhor retorno com segurança é você diversificar entre classes de produtos diferentes. O grande erro da maioria, e justamente por isso que eles perdem dinheiro, é acabar escolhendo um produto apenas pelo retorno prometido elevado e por pagar muitos dividendos. Na previdência privada, por exemplo, quando você investe na modalidade PGBL, você pode deduzir até 12% do seu salário bruto anual. E dessa forma, supondo que você tenha um salário bruto anual de R$100.000, o governo não vai descontar o imposto de renda sobre os seus 100 mil de salário bruto, mas sim, se você contribui em 12% para o Fundo de Previdência PGBL, o governo vai descontar apenas sobre 88 mil. Mas, Heraldo, eu tenho uma PGBL e ainda assim descontou sobre os 100 mil. Se você contribuiu 12% para o PGBL, no próximo ano, quando você declarar o imposto de renda, o governo precisa te devolver a diferença que ele cobrou a mais. E diversificar é extremamente importante porque o cenário econômico muda a todo momento. Então, enquanto em um momento um produto está indo bem, no outro momento um outro produto já poderá estar indo bem. E também é importante considerar que você tem objetivos, tem necessidades de curto, médio e longo prazo. E não apenas de longo prazo para jogar tudo em previdência privada ou em ativos mais arriscados. No meu curso de investimentos, do Renda no Bolso, tem uma descrição de uma aula onde eu ensino aos alunos sobre como escolher as ações mais rentáveis, mais seguras, que pagam mais dividendos, onde eu mostro para eles a comparação de quem investiu R$10.000 em 2010 na ação VEG, e hoje essa pessoa estaria aí com R$260.000, e quem investiu na OIBR, que não teria praticamente mais nada hoje, diante da quase falência da empresa. Mas somente o valor que a pessoa ganhou ao investir na VEG3 já compensou o prejuízo que ela teve na OIBR. Ou seja, uma carteira bem diversificada, mesmo que alguns produtos vá mal, ainda
ainda assim o ganho que você teve na diversificação vai acabar sendo superior, vai compensar as pequenas perdas. O que podemos concluir é que para ter uma boa carteira de investimentos, você precisa diversificar entre classes de produtos diferentes, buscar aqueles que têm a menor taxa possível, que são seguros e que entregam um bom retorno, em média 13% ao ano. Quanto à previdência privada, o maior objetivo dela não é necessariamente entregar o maior retorno. Sim, é importante que ela esteja rendendo pelo menos o que a taxa de juros está entregando no mercado normal, até porque se vai estar rendendo menos, seria melhor você ir direto investir em produtos atrelados ao CDI. Não é verdade? A Previdência tem benefícios adicionais, tais como reduzir a incidência de imposto de renda sobre o seu salário, né? Aquele fundo na modalidade PGBL, em até 12% do seu salário bruto anual, ou facilitar, como eu já falei antes, a sucessão patrimonial do seu patrimônio, né? Para os seus dependentes em caso da sua falta. Além desses dois objetivos, não faz muito sentido investir em previdência considerando outros produtos que são muito mais rentáveis, investimentos que têm custos muito menores. E é justamente isso que eu mostro para os meus alunos do curso Renda no Bolso, quais são os melhores produtos, os mais seguros, os mais rentáveis, os que têm menor ou nenhum custo. Mas o que você deve fazer se a sua previdência privada estiver com a taxa de administração alta, ou seja, maior do que 1% ao ano sobre o seu patrimônio? Você precisa ir até o seu gerente e pedir para ele o informe de rendimento de todo o período que você vem aplicando, desde quando você começou a aplicar naquele fundo, tá? Talvez ele acabe dizendo que não tem, que você precisa ligar não sei aonde, mas você precisa exigir porque é um direito seu. Neste documento precisa estar constando o rendimento de todo o período, a taxa de administração, enfim, aquelas informações que eu mostrei para você aqui naquele fundo de previdência da minha aluna. E atenção, você não precisa resgatar o dinheiro aplicado no fundo de previdência, tá? Você pode solicitar para o gerente fazer a portabilidade daquele fundo para um outro que tenha uma taxa de administração menor do que 1% e um rendimento paralelo ali ao desempenho do CDI, tá? Caso o gerente queira dificultar, não queira fazer, você pede o documento para ele, chega em uma outra instituição bancária e pede para fazer a portabilidade do seu fundo de previdência para um fundo que tenha uma taxa de administração menor do que 1% e o rendimento parecido com a taxa CDI. No meu curso de investimentos, o Renda no Bolso, eu tenho uma planilha onde eu mostro para os meus alunos os melhores fundos de investimentos, tanto de previdência como aqueles fundos normais, para eles investirem com o melhor retorno, com o menor custo e de acordo ao perfil deles, seja conservador, moderado ou arrojado. Garanta sua vaga no link que está aqui na descrição ou me mande uma mensagem lá no meu Instagram, o Heraldo com H, @invest_CFP. Será um prazer ter você como meu aluno e poder te ajudar a investir nos produtos mais rentáveis, organizar as suas finanças, aprender a investir em todos os produtos da renda fixa, em ações, fundos imobiliários e afim. Te vejo no próximo vídeo.